Riscos de misturar álcool e remédios, assunto importante. Wagner Miguel está com a gente aqui, farmacêutico, gerente de projetos e estudos da Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais. Vai atualizar um pouco como é que está essa situação hoje. Avançaram, imagino eu, as pesquisas e tem se demonstrado cada vez com mais clareza o perigo que é misturar esses dois ingredientes, né? Boa tarde, obrigado por estar conosco. Boa tarde, Rafael. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você e os seus telespectadores. Conta um pouco mais para a gente como é que está se lidando hoje em dia em relação a orientações, as bulas mesmo que tem que ter todas as informações necessárias e os alertas acima de tudo, né? Porque misturar álcool com remédio de fato é uma bomba relógio. Verdade, Rafael. Bom, é de consenso comum, a maioria das pessoas sabem que a mistura de álcool e medicamentos não é algo realmente que se deva ser feito. Existem algumas categorias de medicamentos, especialmente, que nós devemos prestar atenção. Nós, como farmacêuticos magistrais, aqueles que são de farmácias de manipulação, sempre damos essa orientação de alerta às pessoas que tomam medicamentos, Rafael, especialmente aquelas que tomam medicamentos de forma crônica. Dependendo da categoria do medicamento que você toma, te expõe a mais risco ou menor risco, dependendo também da dose, da quantidade de álcool que você toma e o efeito da interação álcool com o medicamento, ela pode, em alguns casos, sim, ser desastrosa. Muda o efeito metabólico do nosso corpo? Como é que funciona dentro, no organismo, esse enfrentamento entre o remédio e a bebida alcoólica? Eu acho que para responder a sua pergunta, alguns exemplos ajudam bastante, correto? Então, eu vou exemplificar aqui. Se você toma medicamento antitérmico, que é para baixar febre, por exemplo, ou se você toma um medicamento para tirar a inflamação, são normalmente medicamentos que irritam um pouco a mucosa gástrica do estômago. O álcool tem o mesmo efeito, portanto, quando você junta os dois, você potencializa um pouco esse efeito de irritação gástrica, né? Pode levar a gastrites e outros efeitos. Outra categoria que é bastante importante da gente citar aqui, Rafael, são os medicamentos antidepressivos e os calmantes. Exemplificando com isso, dá para as pessoas entenderem como o álcool muda o nosso metabolismo. Então, se você toma um ansiolítico, que é um medicamento que baixa o seu nível de ansiedade e te deixa um pouco mais calmo, o álcool vai potencializar esse efeito ansiolítico. Então, imagina que vai te acalmar tão fortemente que pode chegar a um efeito de sedação completa, em alguns casos até de coma. No caso já de antidepressivos, quando você toma com álcool, por exemplo, primeiramente você vai ter um efeito estimulante. Ambos vão fazer isso. Então, o álcool vai estimular o efeito antidepressivo da droga. Porém, quando passa o efeito do álcool, você pode ter um efeito rebote, ou seja, um efeito também sedativo tão forte que você dá uma espécie de apagada. Imagina como isso pode ser perigoso no seu dia a dia. Citei aqui apenas 2 ou 3 categorias para mostrar como o álcool realmente tem a capacidade de mudar o metabolismo, conforme foi a sua questão. Pensando no que você me falou agora e refletindo sobre medicamentos que, teoricamente, você pode explicar melhor que ninguém aqui, combatem a ressaca, é o efeito inverso? Aquele que você toma depois que a noite foi daquelas? O que chamamos de medicamento ou algumas substâncias que combatem a ressaca, na verdade não são. Eles são substâncias que ajudam ao metabolismo do fígado. Lembrando que o fígado é o órgão onde se metaboliza a grande maioria dos medicamentos que nós tomamos. Todos eles vão para lá. E o fígado, portanto, funciona como um laboratório. Você pode imaginar como ele fica sobrecarregado já com o medicamento e piora isso com o fígado. A ideia desses medicamentos ou substâncias para combater a ressaca é para ajudar a melhorar o metabolismo do fígado. Agora, uma coisa é certa, Rafael, não há medicamento ou substância que ajude tanto a tirar essa ressaca quanto o cuidado em não misturar álcool e medicamento. Agora uma última dúvida. Desculpe, Wagner, desculpe interrompê-lo. Uma dúvida em relação à idade. Quanto mais velha é a pessoa, pior a intensidade desse impacto no corpo ou não?
Com o passar do tempo, o metabolismo muda sim. São alterações significativas que ocorrem no corpo da pessoa. Diminui realmente a função hepática, como a gente chama, aquela capacidade rápida do fígado metabolizar nos idosos medicamentos ou qualquer outra substância. Então, aí que se deve ter mais cuidado realmente. Hoje nós conversamos ao vivo com o Wagner Miguel, que é farmacêutico, gerente de projetos e estudos da Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais. Trouxe uma série de esclarecimentos. Aquele alerta que nunca é demais, né? Carnaval, aquela coisa, o povo exagera um pouquinho, muita gente tomando, né? Medicamentos até de forma homeopática, enfim. Todo cuidado ainda é pouco. Obrigado, viu, Wagner? Um ótimo restinho de feriado para você e para sua família. Agradeço e se precisarem de orientação, qualquer farmacêutico magistral está à disposição. Legal, obrigado.